E aí, pessoal, por que que você poderia escolher fazer direito e por que que eu escolhi fazer direito? Vamos lá. Vou começar um pouquinho com a minha história, tá? Hoje sou especialista na área de direito administrativo, sou professor, mas obviamente, como todo mundo, no terceiro ano de faculdade, de escola, de colégio, já estava na dúvida do que seria a minha profissão para o resto da vida. Aos 18 anos é bem difícil, né? A gente tem que selecionar o que a gente pretende fazer aos 17, na verdade, e a pressão sempre foi muito grande, porque na minha época ou se fazia direito, ou se fazia engenharia, ou se fazia medicina, ou então você não sabia se você ia ter futuro. Era mais ou menos por aí que a gente ouvia, né, as pessoas mais velhas conversando, enfim. Eu, Matheus, nunca fui uma pessoa apaixonada pelo direito antes de entrar na faculdade. Então eu entrei na faculdade de Direito sem gostar da matéria. Eu não esperava muito. Então eu até fui surpreendido positivamente porque eu esperava muito pouco. Eu sempre fui uma pessoa que gostei de dar aula. Logo que entrei na faculdade eu comecei a dar aula de inglês. Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de ser professor, de dar aula de línguas, de português, de inglês. Então, no primeiro momento, a minha sensação é de que eu faria uma graduação em letras com ênfase em inglês, alguma coisa nesse sentido. E com o tempo eu fui sendo pressionado por mim mesmo, pela sociedade. Não existe uma pressão direta, né? Minha mãe sempre respeitou muito, minha família sempre respeitou muito minha escolha, mas havia aquela pressão indireta da sociedade de que na área de educação eu não teria grande sucesso. O que não é uma verdade, né? Mas hoje eu descobri isso aos 34 anos de idade. Aos 17, metade da idade que eu tenho hoje, eu não tinha como ter essa noção de que não é verdade e de que se for muito bom naquilo que você escolheu e se você for o melhor e se você for um dos melhores naquilo que você escolheu, você vai crescer independentemente do que seja. Mas enfim, acabei escolhendo direito pela amplitude da matéria e entrei na faculdade de Direito e logo nos primeiros semestres aconteceu aquilo que eu imaginava mesmo. Não suportei. Por quê? Porque a gente começa assistindo matérias que dizem respeito à história, que dizem respeito à análise do que seria o direito, matérias que na minha concepção deveriam ser aprendidas ao final do curso. Depois que você já entendeu o direito, aí vale a pena saber como é que ele surgiu, mas não, a introdução ao estudo do direito, a gente começa com economia, filosofia, sociologia, e aí aquilo que você esperava de direito, né? Como é que prende, como é que mata. E aí depois que matou acontece o quê? Não é isso? Ou então separou, casou com outra, pegou com um homem com mais 5 mulheres na cama e aí agora o direito. Então, aquela ideia do direito no caso concreto, aquela ideia do direito no dia a dia, ela demora de aparecer numa graduação. Principalmente porque você primeiro tem que ter a base para depois se chegar nessas discussões. Tanto que a primeira paixão de todos os alunos de direito é o direito penal, porque você já começa a matéria de direito penal com esses casos do dia a dia, né, discutindo pena, discutindo crime, matou, estuprou, assassinou, enfim. Com o tempo, você vai descobrindo que esse caso concreto que existe tanto no direito penal, existe no direito civil, no administrativo, no constitucional, e você consegue aplicar o direito ao caso concreto. Mas a mágica dessa matéria é o fato de que você faz uma graduação cheia de conteúdo e depois você vai escolher aquele tema que realmente você gosta. Então, direito não é direito. É direito civil, é direito penal, é direito administrativo, é direito empresarial. Então, no fim das contas, você vai encontrar um ramo do direito no qual você consiga se identificar com o qual você consiga não só se identificar, mas também com o qual você consiga trabalhar no dia a dia, entender, procurar casos e soluções. Então, enfim, eu comecei a encontrar isso muito mais no direito público, mas sei que muitos encontram no direito penal, muitos encontram no direito civil, alguns no direito do trabalho. O fato é que a faculdade de Direito, embora ela comece muito complicada, e ela começa complicada porque o aluno tem a sensação de que fez a pior escolha do mundo. Isso normalmente acontece com os alunos que entram na faculdade de Direito esperando uma boa faculdade. Não foi o meu caso. Não fui surpreendido negativamente porque eu esperava quase nada. Mas se você entra numa faculdade esperando muito, se você entra esperando que você vai resolver todas as soluções do mundo, você sente esse baque
ao entender que primeiro precisa saber como é que era, qual é a história, quais são os casos que foram discutidos há milhões de anos atrás, como é que o direito surgiu, para que ele surgiu, cada um dos ramos, e aí depois é que você vai começar a trabalhar cada um desses ramos. E aí você vai ter essa análise de casos, e aí você vai entrar no direito de família, no direito penal, no direito de sucessões, e aí você vai conseguir começar a entender a matéria. Porque a primeira coisa que acontece é você entrou na faculdade de Direito, primeiro semestre, está lá aprendendo tradução ao estudo do direito. Um parente te liga e diz, ei, morreu fulano de tal, e aí, quem é que tem direito? Meu Deus, não sei nada, né? O que é que eu estou fazendo nesse diabo dessa faculdade? Não sabe mesmo, porque as coisas devem ser feitas paulatinamente. E até hoje eu não sei, né? Saí da faculdade de Direito, até hoje não sei, morreu fulano de tal, eu não faço a menor ideia de quem tem direito a quê. Por quê? Porque no fim das contas, ao longo da faculdade, você acaba selecionando aquelas matérias que você vai se dedicar, que são as matérias com as quais você se identifica mais, com as matérias com as quais você consegue ver uma identificação daquilo que você buscava quando você estava na escola, sonhando com o direito. Então esse sonho com o direito nem sempre é a realidade que você vai encontrar no início da faculdade. Não desanime não, com o tempo você vai encontrando cada um desses temas e você vai encontrar o seu rumo, o seu caminho. Eu encontrei o meu e com certeza você vai encontrar o seu aí dentro da faculdade, tá certo? Valeu, pessoal!